recuperem bem. Espero que estas 2 horas que iremos estar aqui a falar de um tema que é um tema complexo, acima de tudo, nos possa trazer alguma possibilidade de reflexão. Mas antes disso, o meu papel aqui é, acima de tudo, pôr à consideração, despertar a preocupação que temos que ter num contexto prático e real do dia-a-dia das empresas sobre esta questão. Quer olhando na perspectiva do trabalhador, quer olhando no papel e na importância prática, e aliás, muito ligado àqueles que são os objetivos da responsabilidade social de todos. E isto era a primeira nota que eu gostaria de deixar aqui, porque na verdade este tema do assédio moral e sexual no local de trabalho não é um tema novo. Naturalmente eu não vos vou dizer nada de novo, eu vou apenas relembrar, reforçar e permitir perceber que esta é uma realidade que já existia, existe e porventura ainda se manterá no futuro. Aquilo que temos que fazer é combater e acima de tudo nesta fase também passa por prevenir. Nós não podemos prevenir uma coisa que muitas vezes não está na nossa consciência, que não a tomamos como um problema, e a verdade é que estas 2 horas, para mim, permitam-me, será uma partilha e um reforço daquilo que é o assédio moral e sexual no local de trabalho, e falar deste tema abertamente, porque o problema deste tema é que na nossa sociedade ele existiu e sempre existiu, mas de uma forma muito silenciosa e até como tabu. Eu, no trabalho, enfim, de elaboração desta sessão, tomei conta, aliás, de alguns estudos, e uma em 5 trabalhadores a nível mundial, um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho, refere que uma em 5 pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, são vítimas de assédio moral e sexual. E esta é uma realidade, muitas vezes é camuflada, ocultada, acima de tudo, silenciada, e muitas vezes até pela vítima. Esta era a primeira consideração que eu queria partilhar com todos. Na verdade, é um tema que eu diria caro, porque impõe-se a qualquer um de nós uma tomada de posição consciente e uma atuação na prática vigorosa, porque muitas vezes o que nós temos é uma atitude de apatia e, portanto, de distanciamento. Eu vou partilhar a tela, é um PowerPoint neste registro. Eu dou-vos inteira liberdade para, se quiserem no chat, irem colocando-se, ou se quiserem as questões. Vamos tentar fluir este tema fazendo numa perspectiva prática, eu não vos vou amassar com a questão dos artigos do Código de Trabalho ou de outros diplomas, mas vamos fazer referência a eles, porque é importante, quer os trabalhadores, quer os cargos de chefia, conheçam em concreto que há legislação e que há, de facto, responsabilidade na aplicação dessa lei. E isto como referência introdutória ao tema, e depois podermos passar para uma perspectiva mais prática, ou seja, quando se fala em assédio moral e sexual, o sexual nós muitas vezes ou facilmente conseguimos identificar ou comportamentos ou atitudes. O assédio moral é talvez aí no fundo, o desafio maior
e muitas vezes o valorizar ou achar que é a primeira vez, é uma situação pontual e desvalorizamos ou não queremos atender a isso como uma razão válida para pensarmos que estamos a ser vítimas de assédio. E, portanto, iríamos numa segunda fase para a evidência desses comportamentos e também depois para uma reflexão prática em relação àquilo que ao nível institucional nós encontramos como resposta legal a estes comportamentos. Tentar fazer essa visão, enquadramento legal, a perspectiva prática e os exemplos que que podem evidenciar situações destas e depois perceber se temos uma legislação, se temos uma realidade neste sentido, quais são as soluções que as instituições oficiais, seja a ACT, seja outras entidades, nomeadamente os tribunais, que resposta é que eles dão a esta situação. Estarmos preparados e percebermos como é que nos podemos preparar, como nos podemos prevenir e como é que podemos, no fundo, na perspectiva das entidades empregadoras, como é que podemos evitar comportamentos destes. Acima de tudo, que isto seja com esse intuito. Vamos, às vezes uma palavra é dita, mas eu só disse isto porque sim, não era para produzir este efeito, mas as palavras produzem um efeito. E as palavras produzem um efeito, quer no contexto, naquele momento, como para futuro. E, portanto, vamos tomar essa consciência que não temos que apontar o dedo a ninguém, temos que olhar para nós, porque 4 estão virados contra nós, e perceber o papel que cada um de nós tem no contributo, enfim, contra esta realidade, que é uma realidade crescente, e os jovens trabalhadores são uma percentagem significativa deste assédio moral, sobretudo moral. Portanto, deixando esta nota prévia, e peço desculpa já a de longa, mas eu acho que importava, pelo menos foi esse, ou será esse, o contributo que eu gostaria de deixar aqui nestas 2 horas, em jeito de reflexão, em jeito de nos questionarmos sobre o que temos vindo a fazer, o que é que fizemos bem, o que é que fazemos mal, o que é que podíamos ter evitado. Está bem? Eu vou partilhar, confirmem-me depois só se estão a ver a partilha do ecrã. Sim. Sim? Sim. Muito obrigada. E, portanto, começando pelo primeiro, assédio no local de trabalho, prevenção e combate, como já vos falei. O objetivo que defini seria exatamente esse: identificar o enquadramento jurídico do assédio moral e sexual no local de trabalho, pistas para a prevenção e combate. Queria-vos deixar uma nota, nada daquilo que vos vou dizer é da minha autoria, obviamente, a fonte fundamental é o Código do Trabalho e também aquilo que é um guia prático que a Comissão para a Igualdade no Trabalho elaborou e que teve a aprovação não só enfim, ou não serve como guia para muitas entidades, mas até os próprios sindicatos validaram este guia. E, portanto, eu queria dar esta nota, nada daquilo que eu vou dizer tem, no fundo, a minha autoria, parte dessa pesquisa, dessa recolha de informação e, portanto, as fontes, elas estão evidenciadas também no PowerPoint, são na grande maioria essas mesmas, porque me parecem bastante bem conseguidas.
Primeiramente, e é importante não esquecer, e vocês, se têm vindo a acompanhar este ciclo de sessões, obviamente já falaram na igualdade de género. A questão do assédio sexual e moral está previsto, e em primeira instância na nossa Constituição está previsto no sentido de garantir, aliás num dos artigos, vão-me permitir, e depois vocês terão acesso, que eu não esteja aqui sequer a amassar-vos com leituras de artigos, porque eles servem para ser consultados, mas a Constituição da República Portuguesa, e é importante vermos que a Constituição é a nossa estrutura, é o nosso suporte, é aquilo que nos permitirá criar outras leis para concretizar os princípios constantes na nossa Constituição. Diz no seu artigo 59, direitos dos trabalhadores, a organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal, a permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Este artigo, que já não é de hoje, já vem falando de um tema que nós só recentemente é que começamos a dar a importância que ele tem, que é a realização pessoal e a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. É um desafio para todos, não só para as instituições, para as empresas, mas também para os trabalhadores, que muitas vezes procuram ter o reconhecimento do seu mérito e às vezes abdicam de uma esfera em detrimento da outra. É absolutamente importante partirmos da Constituição como suporte a esta temática e depois, como dizia há bocadinho, termos esta perspectiva. O Código de Trabalho, em especial, não é o único diploma legal, mas é nele que nos vamos focar. O Código de Trabalho tem, ao longo destes últimos anos e nestas últimas alterações, procurado introduzir, concretizar, e até fruto também da mudança da nossa sociedade e das nossas exigências, esta questão, que muitas vezes ficou secundarizada, e dizer secundarizada é dizer uma palavra até bastante confortável. Nas últimas alterações do Código do Trabalho, deu-se efetivamente ênfase, portanto, a esta questão do assédio no local de trabalho, e aqui eu fazia referência a uma coisa. Às vezes nós dizemos, a lei existe, mas na prática isto pouco ou nada funciona, nós não vemos o efeito prático. Mas também muitas vezes é porque achamos que a lei ou não a conhecemos ou não a interpretamos de facto como deve ser. O Código do Trabalho é muito claro no seu artigo 23, entre outros, não vamos falar na discriminação ou naquilo que são fatores de discriminação, mas é importante começarmos por aqui. Quando falamos em assédio, o assédio há de ser sempre, ou há de estar sempre associado à prática discriminatória. E isto é importante, até porque depois mais à frente, naqueles casos que vos vou partilhar, vamos perceber a dificuldade da prova, aquilo que acontece em termos de prova ou da falta dela para a questão do assédio. Às vezes as palavras existem no código, mas projetá-las para uma dimensão prática torna-se muitas vezes mais difícil. Aqui era tomar nota deste ponto. O assédio há de ser uma prática discriminatória. E isto é importante para, numa perspectiva de prevenção, evitarmos determinados comportamentos. E isto, aquilo que nós às vezes podemos fazê-lo ou considerar fazê-lo, pode ter essa consequência discriminatória.
Portanto, mais não na perspectiva de reconhecimento do trabalho feito, mas considerando-se como inaceitáveis, e passando a ler aqui o que o artigo 23 diz, considerando-os inaceitáveis e atentatórios da dignidade humana. Nós nunca podemos nos esquecer que quando está em causa a prática de um ato destes, aquilo que está a ser afetado logo, imediatamente, é um direito que é comum a todos nós, que é a dignidade da pessoa humana. E é um direito que muitas vezes nós temos que valorizar. As pessoas às vezes dizem, mas ele não fez por mal, ou ela não fez por mal, foi dito neste contexto. Se as coisas forem pontuais, podem ter essa interpretação. Se elas não forem, podem ter outra consequência. E, portanto, nesta perspectiva de interligar os termos discriminação, assédio e, sobretudo, na perspectiva de causar um impacto na dignidade da pessoa humana, na pessoa, afetar a sua pessoa enquanto pessoa com direitos e nessa... Boa tarde, Suzy Marinho. E, portanto, é importante termos isso em consideração. Eu, como vos disse, no registro de formação, acho que às vezes passa no diálogo, nós conseguimos traduzir as nossas preocupações e as realidades e os obstáculos que encontramos nestas temáticas. É importante, e só para dar-vos nota, só nas últimas alterações do código, e remontam já a 2017, as primeiras, é que se começa a incluir nos artigos, falando só para percebermos, as mudanças sociais afetaram também alterações à legislação, e só nestas últimas alterações é que se vem dizendo que a proibição da discriminação e a inclusão neste conceito do assédio a trabalhador. Portanto, e no artigo 29 diz-se mesmo, ou consagra-se, que o assédio é um comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, como falamos há pouco, praticado a quando do acesso ao emprego ou no próprio emprego. Isto porque às vezes nós temos a tendência a pensar que o assédio só se efetiva, só se concretiza já numa fase em que o trabalhador está a desempenhar as suas funções. E não. O assédio, muitas vezes, nós encontramos logo no início daquilo que poderá ser a relação laboral. Basta pensarmos naquelas situações, olha, quero vir tomar um café comigo e pode ser que encontremos aqui uma vaga para o local de trabalho. Muitas vezes, uma coisa é este comportamento ser consentido, e isso não tem nenhuma conotação negativa. Outra coisa é fazer crer que, por via dessa aceitação, haverá ou não, portanto, também uma vaga na empresa, ou quer que seja. Tomar nota também disto, o assédio não acontece já no desempenho das suas funções, existe em vários cenários. Muitas vezes, e nesta definição, nós encontramos que o objetivo ou o efeito é perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante e destabilizador. São palavras muito pesadas e que englobam ou podem englobar muitos cenários. Permitam-me que eu já enjeito, porque é esta a minha forma de partilhar estes temas, ainda ontem falando num contexto de formação, sem eu ter provocado sequer este assunto,
alguém me dizia: eu hoje, com a idade que tenho, tomo consciente que fui vítima de assédio e que na altura tive um comportamento de silêncio. E neste contexto, porquê? Porque ela, na altura, trabalhava a recibos verdes, de uma forma precária, foi chamada pelo gerente ao seu escritório, criou-se um ambiente, e isto estou a retratar porque foi essa, no fundo, enfim, a informação que passou. A verdade é que se fecham as persianas, cria-se ali um ambiente intimista e cria-se uma conversa que a deixou totalmente desarmada. Pergunta da pessoa ao fim destes anos todos: porque é que eu me mantive naquele gabinete durante 1 hora a ouvir coisas que não eram aceitáveis? Porque ficou bloqueada, ficou envergonhada e ficou constrangida. Tem efetivamente uma reação que ela acharia que hoje, friamente, teria que ter. Saiu, obviamente fez valer a sua posição, disse que isso, não havendo uma possibilidade de se candidatar a uma qualquer vaga, é porque ela não teria lugar na empresa e foi-se embora. Mas ela diz hoje: porque é que eu não fiz uma denúncia? A verdade é que eu soube mais tarde que este comportamento era um comportamento reiterado e por via de algumas denúncias a pessoa, portanto, terá sido sujeita a um processo disciplinar e acabou por sair da empresa. Mas a verdade é que se nós não tomarmos consciência verdadeiramente disto e não atuarmos, nós não conseguimos derrubar estas questões e estas realidades. Deixando aqui uma nota: é preciso desmistificar que o assédio seja uma questão só de hierarquia. O assédio existe numa relação de trabalhadores de igual para igual. E, portanto, nós muitas vezes podemos encontrar isso, ainda que tenhamos muitas vezes como referência que o assédio encontra-se mais, até pode encontrar em termos de percentagem, mas mais como uma relação de hierarquia, de superiores hierárquicos, e não necessariamente. Está bem? Deixa-me só. Outra coisa importante no que diz referência ao assédio, e que é também, isto sempre numa nota que eu considero que não estou aqui a dirigir-me apenas e tão só aos trabalhadores, eu estou-me a dirigir, como é óbvio, a todos, trabalhadores, entidades empregadoras e sociedade em geral. E esta consciência, esta informação que não existe, há muitas pessoas que não sabem o que fazer, como fazer, nem sequer que direitos têm no que diz respeito a esta questão. E aquilo que nos permite estar aqui hoje é exatamente dar essa perspectiva, pelo menos de informação, para que as pessoas se façam valer e dos seus direitos e organizar as suas vidas. Um aspecto que eu queria deixar como referência até como elemento importante é que quem é vítima de assédio poderá, à luz da lei, e no âmbito de um processo judicial, obviamente, porque isto não basta dizer, é preciso provar. E provando-se ou criando-se essas condições, a vítima tem direito a uma indemnização, não só pelos danos patrimoniais, como pelos danos não patrimoniais, os chamados danos morais. E é importante
ter isto como referência, mas isto não é o mais importante, ou poderá, para a vítima, pode não ser exatamente o que lhe importa. O que importa é que as empresas percebam que situações de assédio constituem contraordenação muito grave e, portanto, a ACT intervindo nesta área, depois de uma queixa, de uma denúncia, e conferindo-lhe, no âmbito das suas competências, chegando à conclusão de que efetivamente estaremos ali perante uma situação que poderá figurar como assédio, trata-se de uma contraordenação muito grave e pode ainda desencadear uma responsabilidade penal. Isto é uma novidade, uma novidade que não é novidade, peço desculpa, mas é mais uma, em 2017, no Código de Trabalho, isto foi concretizado, e a nota prática que eu vos quero dizer é, às vezes o assédio ao nível do Tribunal de Trabalho é muito difícil de provar. Já ouvimos falar, se não tivermos o cuidado de reunir a prova, muitas vezes a situação fica fragilizada. Mas, pelo menos, ter esta questão vista noutra perspectiva. Eu posso não conseguir ou não ter prova para o assédio no âmbito laboral, mas eu posso ter prova para a responsabilidade penal. E nós mais à frente eu vou-vos dar conta disso. É uma possibilidade, está bem? Não com a palavra assédio, mas, por exemplo, não sei se já ouviram falar ou não, que é o crime de perseguição, ou outros crimes, mas para terem nota que muitas vezes podemos não ir pelo assédio, por variedíssimas razões, mas podemos ir pela questão ou pela responsabilidade penal, onde teremos aqui ou onde encontraremos aqui outro tipo de crimes, está bem? Depois um aspecto importante que na prática as empresas podem e devem investir, na minha perspectiva também para ajudar a desmistificar, no fundo, esta questão. É que investir no sentido de evitar, como é óbvio, mas aquilo que é importante é quem é vítima de assédio, muitas vezes não diz nada. Testemunhas não querem testemunhar porque têm medo das represálias e porque nós não podemos pintar as coisas de floreado. A realidade é esta. Eu até vi, mas eu se começar se eu passar a ser testemunha, eu provavelmente tenho em muitos contextos empresariais a minha situação fragilizada e porventura aquilo que me vai acontecer é um despedimento e a desvinculação da empresa. Aquilo que a lei diz, isto é importante também referir, é que quem denuncia, ou seja, quem participa ou quem é testemunha no âmbito daquele que pode ser um processo ou contraordenacional por via da inspeção da ACT ou pelos tribunais, tem proteção. E proteção no sentido de que até ao trânsito da decisão não pode haver ou não podem ser afetados nos seus direitos. Obviamente, deixem-me dizer aqui, não com ironia nem com simpatia, mas a verdade é que nós temos que fazer isto em consciência, sabendo que até depois do trânsito e da decisão final, estas testemunhas deixam de ter proteção, esta proteção, mas a verdade é que elas são essenciais no sentido de denunciarem situações destas.
esta nota em termos de proteção disciplinar, porque muitas pessoas dizem, não posso ser testemunha porque provavelmente a empresa vai-me abrir um processo disciplinar. Não pode ser com esse argumento. Isso nunca há de ser um argumento válido para a empresa aplicar uma qualquer sanção, muito menos o despedimento com justa causa. Ok? Agora, sabemos que em alguns contextos o que pode acontecer é arranjar outros fatores mas isso acontece em qualquer circunstância. Não tem que acontecer só na questão do assédio. Aqui, deixem-me fazer uma referência. Começo por falar no assédio, começo por referir um direito essencial, que é o direito da dignidade da pessoa humana, e é absolutamente essencial para evitarmos, para prevenirmos o assédio, aquilo que está na lei e em qualquer outro diploma legal, que é a urbanidade e a probidade. Basicamente, o respeitar. E respeitar é recíproco, é na relação com a entidade empregador, com os seus superiores hierárquicos, e é vice-versa. Portanto, este é um direito e um dever ao mesmo tempo, de ambas, ou de ambos os intervenientes, e é absolutamente essencial que isso aconteça. Quando se belisca este direito, isto pode proporcionar questões como esta do assédio ou outras com outra dimensão. E a verdade é o respeito e esta questão de proporcionar as boas condições de trabalho do ponto de vista físico e moral. Portanto, criar um ambiente propício a que as coisas possam acontecer naturalmente. Faço referência, e se estiver a falar muito rápido, ficam, se faz favor, mas faço referência a um aspecto que foi introduzido neste artigo 127 do Código de Trabalho e que se prende com os códigos de boa conduta. Estas são orientações internacionais e as empresas deveriam investir na sua organização, prevendo-se o cumprimento também destas orientações e da lei, por organizar códigos de boa conduta para a prevenção e combate do assédio no local de trabalho. A lei refere que, na verdade, estes códigos de conduta só serão aplicáveis ou exigíveis a empresas com mais de 7 trabalhadores, mas é importante quando essas empresas já têm esta dimensão que criem, que adotem estes códigos de boa conduta, que passam muitas vezes por exemplo, organizar ou canalizar este assunto para determinados departamentos, criar apoio técnico para estas situações, encaminhar estas denúncias e uma coisa muito importante, não fazer de conta que o assunto não existe ou não está a ser vivido naquela empresa. E quando se sinaliza situações destas, o dever do empregador é, acima de tudo, garantir, para poder prevenir, que se aplica a lei. E aplica-se a lei como? A empresa tem feita uma queixa, uma denúncia de assédio, ou que pode configurar assédio, e aquilo que deve ser feito é uma atitude proativa. Ou seja, a entidade empregadora tem o dever de instaurar um procedimento disciplinar. E reparem, o procedimento disciplinar é, como saberão, não mais do que
constatar um facto, apresentar os factos e dar à parte, ao denunciado, a oportunidade de apresentar a sua defesa, apresentar a sua prova, refutar os factos e percebermos se de facto aquilo aconteceu ou não. Porque muitas vezes o que faz as vítimas se manterem silenciadas é porque acham que nada, não vai haver nenhuma consequência. E elas é que, em última instância, vão ficar prejudicadas, porque vão apresentar queixa, às vezes na própria instituição, acerca de um colega ou o que quer que seja, e o que vem é apatia, é falta de atuação. E isto não pode acontecer, ou não deve acontecer. As empresas deveriam, no exercício das suas competências e do seu poder de direção, deveriam, respeitando aquilo que o Código de Trabalho diz, deveriam instaurar o procedimento disciplinar para apuramento dos factos. E isto ajudaria a que as vítimas, aquelas que tinham realmente razões para, se sentissem apoiadas e pudesse, no seio e no ambiente da relação laboral, as pessoas pudessem, no seu todo, se sentir protegidas, porque achariam sempre que, bem, se aquele se comportar daquela maneira, alguém vai fazer alguma coisa. Ou alguém pode fazer alguma coisa. Aquilo que acontece é deixa para lá, isso foi um desabafo, isso não é nada, olha, não fales, porque senão vais arranjar problemas, ou então o que vai acontecer é que tens os teus dias contados, se me permitem aqui a expressão, é um bocadinho por aqui. E nós temos que combater este espírito que nos tenha, de alguma forma, alimentado em termos de sociedade. Eu disse-vos que não vos ia... eu estou a seguir aqui alguns pontos do Código de Trabalho apenas para vocês perceberem que eu não estou aqui a inventar nada, mas para vocês terem isto como referência, até para depois, mais tarde, terem também suporte. Outra coisa importante, obviamente que o assédio está previsto nesta questão da proteção da segurança e saúde no trabalho, na questão dos horários de trabalho, que é muitas vezes um problema caro às empresas e de difícil adequação. Para além deste aspecto, queria dar-vos conta, não de uma novidade, com certeza não será uma novidade, mas o trabalhador que reúna, e eu queria reforçar isto, um trabalhador que reúna prova, que possa consubstanciar a prática desta situação de assédio moral ou sexual, permitirá, à luz da lei, que o trabalhador resolva o contrato ou possa resolver o contrato com justa causa. Mas é preciso ter muito cuidado nisto. E é preciso reunir prova, é preciso guardar os episódios, é preciso fazer anotações quanto a esses factos. Quando existir isso, e é importante também apresentar a denúncia nas autoridades competentes, nomeadamente na ACT, ou então, se for funcionário público, na AT, nas próprias plataformas existe lá, portanto, essa possibilidade, os privados junto da ACT, se formos da função pública, junto da autoridade tributária.
portanto foi assim que se organizaram institucionalmente para a apresentação das queixas, seja como for, é importante tomar esta iniciativa até para que isto no futuro possa revestir a favor do trabalhador como prova de alguma coisa. Não é prova de que aconteceu, mas é de que ele tomou um determinado comportamento. E, na verdade, este artigo, quanto à resolução com justa causa, diz que será fundamento para essa resolução quem for vítima, no fundo, de ofensa à integridade física ou moral, à liberdade, à honra ou à dignidade do trabalhador. Isto são, mais uma vez, termos que nos dão um leque de possibilidades e são tão abstratos que ou cai tudo nestes conceitos ou é muito difícil, às vezes, também concretizá-los. Está bem? E isto é um dos fundamentos que pode levar ao trabalhador a sair da empresa com justa causa. Eu dou nota e se me extravasar só para que, não conhecendo todos os participantes, mas dar nota do seguinte: uma vítima de assédio não pode apenas ficar, ou seja, eu sou vítima de assédio e o que é que acontece? Eu apresento queixa no site da ACT. Apresento queixa e depois vou para tribunal requerer, ao abrigo da lei, a resolução com justa causa porque eu sou vítima de assédio. A justa causa tem que se provar em tribunal e ela só se faz prova não através daquilo que eu levo para tribunal, e é preciso que o tribunal valide aquilo como elementos, como fatores objetivos ou concretos que possam incorporar esta figura do assédio. Isto não basta eu dizer, eu quero resolver o contrato com justa causa porque sou vítima de assédio. Isto não é assim. Eu posso interpor a ação em tribunal, eu posso contar a história daquilo que fui vítima ou que me acho vítima, mas eu tenho que apresentar a prova o mais detalhadamente possível. E isto significa ter testemunhas, isto significa ter factos concretos, porque às vezes as palavras dizem-se e nós sentimos-nos incomodados. Mais tarde essas mesmas palavras repetem-se e nós sentimos-nos incomodados. E nós temos que dizer, no dia X aconteceu isto, foi-me dito isto. No dia Y foi-me dito isto. Para comprovar a repetição do ato. Isto é importante, porque não é linear, não é algo que eu possa dizer é assim, porque os tribunais são feitos de pessoas e os tribunais, os juízes podem fazer uma interpretação daquela palavra ou daquela situação. Se for isoladamente tem um efeito, se for de forma repetida tem outra. E se eu conseguir demonstrar que no dia X aconteceu isto, no dia Y aconteceu coisa semelhante, e até por via de testemunhas ou de outros elementos, porque muitas vezes isto é uma dica, nós escrevemos, as entidades empregadoras, em benefício dos trabalhadores, vítimas, é ótimo, mas em sua defesa não é tão bom assim, porque muitas vezes por e-mail transcreve-se ou diz-se coisas que não se deveriam, e isso serve como é certo, como prova, está bem? E isto é importante para vocês perceberem, ou para percebermos, que
o efeito das palavras, elas não só são, não se produz efeito só no imediato, verbalizando, mas até, e muitas vezes, ou enviando mensagens, ou enviando e-mails, com conteúdo que afeta a tal liberdade, a honra ou a dignidade do trabalhador. Eu peço desculpa, depois eu vou ver as vossas perguntas, vão deixando e depois eu aqui, permitam-me eu fazer esta paragem, porque provavelmente o Paulo Antunes fez aqui uma consideração numa empresa, portanto, fui chamado de paneleiro, aí está. A minha nota, eu depois leio com mais cuidado, se me permite dizer isto. Esta palavra, obviamente, afeta qualquer pessoa e afeta a sua dignidade e tem razões para se sentir mal com este tratamento. Aquilo que eu posso dizer em termos concretos e reais é que a palavra isoladamente, ou se este for o único ato praticado pela empresa ou pela pessoa em causa, não vai configurar uma questão de assédio moral. Isto parece duro dizer, está bem? Mas a nota que eu gostaria que vocês tirassem é que para... Vão-me desculpar, deixem-me beber um bocadinho de água, porque para haver assédio, a situação tem que se repetir. Não estou... pois cada caso é um caso, mas tem que se repetir. Isto, obviamente, permita-me, pode não configurar. É um exemplo prático de que pode não configurar uma questão de assédio, mas pode configurar, por exemplo, um crime de injúria, e isso pode imputar-se à pessoa responsabilidade penal. E isto, tendo um determinado contexto, é passível dessa responsabilidade. Agora, como ato isolado, não. Mas, obviamente, ainda que não, este sentimento de desapoio, de falta de resposta da empresa é aquilo que estamos a tentar incutir, desculpem, incutir cada vez mais às empresas, é que deem uma resposta ativa em relação a estas situações e não aquilo que é mais, às vezes, fácil, que é não estás bem, vai embora, convido-te a sair. Isso muitas vezes é também uma estratégia da própria empresa, é um ambiente que é criado exatamente para facilitar a saída ou para que a saída seja ou esteja facilitada. Voltando aqui. Gostava de sair. Desculpem lá, agora nunca. Um aspecto importante, eu acho que depois passei, mas aqui era importante. Um outro aspecto muito importante, eu já falei nesta questão da funcionalidade que o site da ACT tem e da Inspeção-Geral de Finanças tem, quanto às vítimas. São dois locais onde a vítima pode apresentar as suas denúncias e onde nestas duas entidades encontramos informação e muitas vezes orientações para evitar situações destas. Ou seja, muitas vezes elas existem por via da desinformação, da
falta de informação ou da desinformação. E aquilo que é importante é que nós canalizarmos a informação para fonte segura. Nós encontramos na internet muita informação a este respeito, mas muita dela não é uma fonte segura. São estudos ou são comentários. Nós temos que ir ao nível de temas como este, a sites ou a fontes que nos possam dar alguma segurança nos comportamentos que podemos e devemos adotar. Outro aspecto que merece a minha referência naquilo que diz respeito a algumas disposições do Código do Trabalho é um aspecto importante, e isso pode ajudar as empresas a focarem-se mais nesta questão, que a lei diz taxativamente no seu artigo 283, relativa a acidentes de trabalho e doenças profissionais, introduz-se no seu artigo, no seu número 8, que a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de doenças profissionais resultantes da prática de assédio é do empregador. Ou seja, imaginemos que o trabalhador está perante uma situação onde foi vítima de assédio e isso despoltou uma questão, uma doença profissional. Ou até não chegou à doença profissional, mas chegou a um acidente de trabalho, num determinado momento. Aquilo que nós conhecemos dos acidentes de trabalho é que a responsabilidade, existindo apólices de seguro válidas, a responsabilidade é das companhias de seguro. Mas a lei aqui diz taxativamente: a empresa pode ter um seguro válido, mas se comprovar que o problema que aquele trabalhador viveu naquele acidente de trabalho ou aquela doença profissional foi despoltada e foi no fundo, a sua origem deveu-se a uma questão de assédio, é a entidade empregadora responsável. Isto significa que é responsável. Porquê? Por todos os tratamentos que o trabalhador for sujeitos, quer ao nível de reabilitação, ao nível de apoio médico. Portanto, essa é a responsabilidade que a lei atribui ao empregador quando se demonstra uma destas situações, ou acidente de trabalho ou doença profissional. É uma nota que eu gostaria de referir, ainda que a lei precise de trabalhar mais este aspecto, para que na prática se evidencie, porque é difícil, muitas vezes, provar o assédio, e mais difícil poderá ser provar que aquela doença que se despoltou foi proveniente do assédio. Mas fica aqui a nota que há trabalho a fazer, mas isto é uma consequência que resulta da lei e que temos que de alguma forma pôr em prática. Todos nós já ouvimos falar nas doenças derivado ao stress, ao burnout. Estas doenças podem consubstanciar, e são doenças do foro psiquiátrico, podem causar demência. Isto eu não vos estou a dizer, não é a minha competência, não é a minha área, mas clínicos já o disseram, que se vier a ser diagnosticado uma questão de burnout, e se de facto for numa situação já limite, isso pode despoltar na pessoa, mais cedo ou mais tarde, problemas, mesmo que o tratamento seja feito para a cura naquele momento, pode criar situações de demência, se não forem atempadamente identificadas. E às vezes nós todos sabemos, levamos-nos ao limite, trabalhamos mais para poder fazer melhor, e a verdade é que isto pode causar um efeito perverso e irreversível na pessoa, na sua dignidade
e a pessoa nem se aperceber imediatamente desse efeito, que pode, o cansaço, o stress, a pressão pode causar na sua pessoa. Há pouco eu falava-vos, e agora só para percebermos, que eu tenho esta frase aqui, é uma frase que me persegue, mas o caminho faz-se caminhando, e de facto esta questão do assédio foi-se introduzindo umas vezes mais, de uma forma mais objetiva, mais clara, mas ainda há muito trabalho a fazer. E se no Código de Trabalho se tem vindo a investir e a concretizar situações como as que falámos até agora, o certo é que, por exemplo, no Código de Penal, por via daquela responsabilidade penal, nós temos o crime de maus-tratos, o crime de ameaça, pode acontecer no âmbito laboral, o crime de coação, o crime de perseguição. É muito curioso perceber que às vezes não se consegue provar, curioso, vejam neste sentido pragmático, está bem? Não se consegue provar o assédio, mas consegue-se provar o crime de perseguição. Aquele trabalhador que está em casa e de repente está a receber mensagens, ainda não chegaste, e quando, enfim, comportamentos que podem também caracterizar este crime de perseguição que é referido no Código Penal. E só no artigo 163 do Código Penal se fala no crime de coação sexual. Só neste artigo, e eu passo a ler, se individualiza a circunstância do ato ser praticado por pessoa no abuso de autoridade ou de confiança numa relação de dependência hierárquica, económica ou de trabalho. Ou seja, só no crime de coação sexual é que se fala que pode haver aqui lugar a este crime quando há aqui esta relação de dependência hierárquica. Os outros é tudo muito abstrato. O crime de perseguição eu posso dizer que sou perseguida pelo António, pelo Joaquim ou pela Madalena, que não me sai da porta de casa, mas eu também posso dizer que sou perseguida pela minha entidade empregadora, ou pelo meu hierárquico superior, ou pelo meu colega, que no fundo cria-me este ambiente. Mas a lei penal não particulariza, não individualiza, só neste crime de coação sexual. Portanto, há muito trabalho ainda a fazer. E o crime de importunação sexual é um outro crime que nos, ou que estão intimamente ligados, ou que podem estar intimamente ligados com a questão do assédio. Mas, só para terem aqui também um contexto mais abrangente, é que às vezes isto pode-se haver a pouco. Não me queria alongar muito mais no que diz respeito a conceitos, mas queria percebêssemos, aliás, há pouco o Paulo referiu ou deu conta desse exemplo vivenciado, e a questão é esta, é clarificar este conceito. É um comportamento indesejado, obviamente o Paulo vai dizer, não foi um comportamento que eu desejei, pode ser transmitido ou por um gesto, ou por uma palavra, uma atitude, mas tem que ser praticado com algum grau de reiteração. Ou seja, tem que haver, não é um ato, não pode ser um ato isolado, tem que haver reiteração.
E isto porquê? Porque às vezes nós dizemos, estou a falar nós neste elemento abstrato. Os tribunais dizem muitas vezes, mas isso disse nesse contexto, a pessoa até estava alterada, estava a tentar orientar as funções e saiu-lhe aquilo da boca para fora e desvaloriza-se. Eu não queria dar ênfase a isto, mas a verdade é que muitas vezes no contexto dos tribunais isto vem acontecendo e acontece. Portanto, aquilo que eu deixaria aqui como nota é reiteração, é repetição. E a repetição exatamente para denegrir a imagem, para afetar a integridade da pessoa, para intimidá-la e para destabilizar. E isto muitas vezes só acontece se verificar esta repetição. Obviamente, e eu quero que entendam que eu estou a falar à luz da lei e naquilo que diz respeito às práticas do tribunal, no que diz respeito, desculpa-me a repetição, ao tratamento destas questões. Não basta só dizer isto aconteceu. Aconteceu, é um facto, mas nós não podemos valorar como assédio. Tá bem? Aquilo que eu deixaria aqui é que o assédio, no seu conceito geral e abstrato, há de ser o abuso de poder repetido, sistemático, mas é um problema laboral delicado e complexo. Não basta, é importante tomarmos consciência verdadeiramente da sua complexidade e perceber que às vezes podemos ter tudo e não ter nada. Deixa-me só ver. Desculpem lá, a minha curiosidade obriga-me. Ok, isto é a doutora. Atendam ao chat, porque é pedido aqui uma informação importante e, portanto, se puderem dar resposta, assim será melhor. Outro aspecto importante, falamos no assédio no geral, nós, e já fomos dizendo desde o início, temos estas duas particularidades. Quando falamos em assédio, elas podem se traduzir no assédio moral e no assédio sexual. No fundo, quer uma, quer outra, vão-se diferenciar, no fundo, pela matriz que vão estabelecer. E aqui o que se diz é que, no que diz respeito ao assédio sexual, onde ser todos esses comportamentos indesejados que revestem caráter sexual, não consentido pela pessoa e que se considere ofensivo. Eu mais à frente vou-vos dar uma série de exemplos que podem nos dar essa perspectiva mais clara do que é o assédio, ou o que é que pode revestir a forma, no fundo, de assédio moral e assédio sexual. Acima de tudo, e à luz da lei, aquilo que se procura quando se pratica atos ou comportamentos que podem ter esta identificação como assédio, é no fundo aproveitar-se da vítima, do trabalhador. Aproveitar-se muitas vezes da precariedade do vínculo, ou seja, está ali com um contrato de trabalho a termo, está ali como trabalhador independente ou um falso recibo verde, está ali numa situação de uma posição hierarquicamente inferior. O assédio, por regra, acontece neste ambiente.
Aquele exemplo que eu vos comecei por contar e partilhar foi um exemplo verdadeiro, contado na primeira pessoa, e por via desta precariedade do vínculo. Reparem, esta pessoa, na altura, sentiu-se constrangida, não cedeu, mas isto teve um efeito na sua pessoa. Provocou esse mesmo constrangimento. E o que é que provocou? A sua saída da empresa, mesmo como precária que era, porque não se revia naquele ambiente. E muitas vezes isso é feito também para potenciar o desgaste do trabalhador e a sua desvinculação. Vou-me repetir, mas é para reforçar, acima de tudo. É um processo, não é um facto isolado. Por mais grave que este possa ser, e atenção, há bocadinho, através do exemplo que o colega deu, não estou a desvalorizar o termo, o ato, mas por mais grave que esse possa ser, ele até pode ter pode ser disputar num crime, mas não é uma situação de assédio. E temos que desmistificar isto, porque às vezes as pessoas dizem, mas tratou-me assim. Tratou-me assim, mas trata-o, como é que é o ambiente? E não podemos criar falsas expectativas, porque ainda é mais frustrante para quem vive uma situação destas, porque cria a ideia de que isto é tudo muito fácil, ou então pensa que nada pode ser feito a seu favor. Portanto, esta nota eu vou levá-la até o fim e para que possamos, no fundo, levar daqui alguma coisa de mais útil e mais concreto. O tal conjunto mais ou menos encandeado de atos ou condutas. Isto é absolutamente essencial para podermos ok. Aqui, aquilo que, respondendo à Isabel, e até para podermos criar esta dinâmica num contexto que vamos introduzindo, a pergunta é objetivamente interessante e importante de referir. A lei fala nesta repetição. Como é que nós podemos determinar que num processo prévio de acesso ao emprego nós podemos encontrar uma situação de assédio através não da repetição, mas do princípio da discriminação. Não sei se recordam, logo no início eu fiz referência, não me querendo repetir naquilo que já foi dito noutras sessões, mas a forma, e deixo-vos dizer esta informação, aliás eu vou-vos partilhar um link com essa informação, a forma mais fácil mais fácil, não quero ser mal entendida, mas a forma mais fácil, vou dizê-lo isto com alguma serenidade, de provar que há assédio é através da violação do princípio da discriminação. E é por aí. A resposta que lhe consigo ou que lhe posso dar, se caso não estiver esclarecida, reforce, está bem? Mas o princípio da discriminação, eu posso dizer, eu não fui aceite por esta ou por aquela razão, ou porque era mulher, ou porque era mãe, ou porque estava grávida, e eu posso evidenciar que há aqui assédio, elencando aquilo que é a violação de um princípio, que é o princípio da igualdade e da não discriminação. Este é a forma mais, em termos práticos, e estou a generalizar, está bem? Mas é a forma mais fácil
de encontrarmos prova ou de podermos ter sucesso. Porquê? Eu vou dizer que fui vítima de discriminação em relação à Isabel, que foi, como eu, candidata a um lugar a um posto de trabalho. Eu apenas tenho que fazer a minha denúncia dizendo: eu fui vítima de discriminação e por essa via de assédio, porque não foram consideradas tudo o que deveria de ser. E fui discriminada porque houve outras pessoas que de igual forma foram aceitas ou admitidas, o que quer que seja. Eu, ao elencar estes factos, obrigo a que não seja eu a provar essa discriminação, mas a entidade empregadora é que vai ter que provar que não me discriminou, não foram esses os elementos que impediram o acesso ao emprego. E é a entidade empregadora que tem que objetivamente provar que não houve discriminação. Ok, obrigada. E é importante, desculpem, o meu registro é um bocadinho de partilha eu sei que este é num registro diferente, mas é importante e peço, acho que é mais saudável eu estar a olhar para as perguntas que eventualmente surjam no imediato e até fazer uso dessas mesmas dúvidas para podermos acrescentar aqui alguma coisa. Assim, rapidamente, vamos seguir: stress, concorrência, segurança profissional, a tal situação de precariedade, a questão de muitas vezes as constantes alterações nas equipas, as empresas que tenham necessidade de se reorganizar ou não tenham grande estabilidade nas equipas. A competitividade pode ser saudável, mas pode desencadear, no fundo, situações de assédio, através das tais avaliações, e às vezes avaliações feitas dentro da empresa sem nenhum critério de rigor e de competência, porque as empresas não têm que fazer avaliação dos seus trabalhadores, podem ter as suas estratégias, mas têm que ter entidades autónomas capazes de fazer essa mesma avaliação de desempenho, porque senão podemos acabar por ser tendenciosos e muitas vezes isso tudo são situações que proporcionam situações ou desenvolvimento, a agravação de práticas de assédio moral no trabalho. E se me permitem, arriscando-me a ser um bocadinho repetitiva, mas focando nisto, as empresas estruturando-se, organizando-se, criando aqui estratégias de harmonia e de grupos, se tiverem estas boas práticas, esta boa conduta, isto nós sabemos todos que a competitividade, nós somos seres que assim temos essa natureza, pode ser muito positiva, mas desde que não seja levada aos extremos e a situações destas. Todas estas situações podem potenciar, e desculpem, eu usei aqui o termo elencar, mas práticas que poderão caracterizar o assédio laboral, no fundo, ou constituir o assédio laboral, são situações em termos práticos, estas e outras, mas estas talvez com mais vigor. Agora, assim, em jeito mais de síntese, quando falamos em assédio moral, falamos em desvalorizar o trabalho feito pelo trabalhador. Falamos em desqualificá-lo. Falamos muitas vezes em fazer ou em criar este ambiente de transferir o trabalhador de um local para outro, para que ele não tenha contacto com os colegas,
Outras situações que podem ser exemplo de comportamentos de assédio é, por exemplo, esta situação: estás em casa, é sexta-feira, 16h48, ainda tens que vir à empresa, temos aqui um trabalho, isto, claro, na situação de repetição, ok? Mas ou tens que ficar na empresa, ou porque isto não está bem, na última da hora o trabalho foi desenvolvido, mas as coisas não estão bem, e estamos sempre à espera da última para dizer que as coisas não estão bem. Algo muito importante, e que vem acontecendo em muitos contextos laborais, ou que pode acontecer facilmente em alguns contextos, é ridicularizar as características físicas ou até psicológicas, e fazer: olha, não queres? Temos um processo disciplinar, temos a via do despedimento, ameaçar com o despedimento. Repito, se isto for de forma reiterada. São alguns dos exemplos, e existem muitos outros, e uma delas que sempre existiu é esta ameaça com sanções disciplinares. Os trabalhadores muitas vezes dizem: eu fiz, porque se eu não fizer, eu tenho um processo disciplinar, e muitos trabalhadores o que veem no processo disciplinar é um caminho para a rua, e não é verdade. O processo disciplinar há de ser um caminho para a rua se houverem factos objetivos, concretos contra o trabalhador. Se eles não forem encontrados no processo disciplinar, aquele processo disciplinar ou aquele procedimento disciplinar, se não tiver razões válidas, aquilo que pode desencadear é que o trabalhador não se conforme e vá para o tribunal dizer que foi despedido ilicitamente. Eu costumo dizer: quem não deve não teme, e se o trabalhador sabe que fez o que tinha a fazer, que se cumpriu, não tema este tipo de ameaças. É muito fácil, às vezes, as empresas recorrerem desta estratégia. Uma coisa que muitos trabalhadores sentem, ou que podem sentir, agora ocorreu-me este exemplo: aqueles que são delegados ou dirigentes sindicais, muitas vezes são vítimas, entre aspas, mas sim, sem aspas, desculpem, desta questão, que é não lhes ser atribuída quaisquer funções profissionais. E isto é violação de um dos direitos do trabalhador, que é a ocupação efetiva no posto de trabalho. E há muitos trabalhadores que entram na empresa às 8 da manhã e que passam o dia todo no seu horário de trabalho sentados numa cadeira, isolados, porque não lhes é atribuído nenhuma ocupação. E aquilo que se espera muitas vezes com este tipo de comportamentos é que o trabalhador, em última instância, desista daquele vínculo laboral. E é preciso denunciar por essa via. Depois, uma série de outras situações: estabelecer sempre metas e objetivos de trabalho, isto na lógica da competição, ou prazos inexequíveis. Basta pensar, hoje eu ainda preciso de um relatório que tem que ser entregue até às 6 da manhã, no máximo até à meia-noite. E isto já pode não ser execuível, até porque o meu horário de saída é às 5, às 6. Okay? E esta questão dos trabalhos urgentes, a tal pressão que se muitas vezes impõe ao trabalhador, sem qualquer necessidade e de forma injustificada. Outra coisa será, muitas vezes, a situação de determinar funções que não estão no âmbito da categoria profissional, e, portanto, as pessoas acabam por se sujeitar. Basta pensar que ainda hoje há muitos trabalhadores, vou dar este exemplo, que estão na parte administrativa de uma empresa.
o trabalho está feito, está organizado, e há muitas entidades empregadoras que passam a dizer ao trabalhador: olha, está tudo organizado, pode-me ir fazer compras, as minhas compras ao supermercado. Eu não estou a dizer, ou a dar um exemplo irreal. Isto acontece. Ou vá-me fazer a limpeza do jardim, ou vá-me fazer a limpeza da minha casa. Isto vai acontecendo ainda. Estamos no século XXI. Muitas outras situações, e depois com certeza irão olhar, ler isto com outra atenção. Constantes gritos, a forma muitas vezes de projetar a voz, e com essa mesma intenção intimidatória, aquela ideia de tem que fazer, mas não diz, não concretiza, é confuso. Oculta-se muitas vezes informação só para o confundir, para o deixar na dúvida, com mais ansiedade, porque o assédio provoca ansiedade, e destabilizar completamente o trabalhador. Uma coisa que vai acontecendo também é esta ideia: eu tive uma ideia para resolver um determinado problema, e o meu superior hierárquico até me ridiculariza, mas acusa aquela ideia como sendo dela, e muitas vezes isso pode elencar ou tal situação que pode desencadear o assédio moral. E para ter uns minutinhos só para depois partilhar alguns casos, e passarmos depois também para as questões práticas, o assédio sexual não é menos importante, é igualmente importante. Não há aqui nenhuma importância dada mais a um ou ao outro. No assédio sexual, aquilo que nós temos são observações sugestivas, piadas, comentários sobre a aparência ou condição sexual, e isto no respeito pela igualdade de género. Por exemplo, uma situação que acontece e também se identifica muitas vezes é enviar reiteradamente desenhos animados, desenhos, fotografias ou imagens de internet indesejados e de teor sexual. Isto às vezes é secundarizado em determinados ambientes. Realizar telefonemas, enviar cartas, mensagens ou e-mails indesejados de caráter sexual. Isto pode muitas vezes também ser motivo para o tal processo crime de perseguição, e aquilo que acontece é que muitas vezes as pessoas se esquecem dos telefonemas, se esquecem dessas mensagens, acham que aquilo foi num contexto de brincadeira: olha, só me lembrei disto, e pode não ser exatamente assim. Promover o contacto físico intencional e não solicitado, ou excessivo, e isto tem sido até razão de muita discussão, este e outros exemplos, porque as pessoas muitas vezes, e sobretudo há uns anos atrás, o facto de me tocar, eu sou uma trabalhadora, eu não preciso que o meu superior hierárquico me toque nas pernas, me toque no ombro. Isto, se eu não consentir, se não se adequa, não tem que existir. E claro que eu não quero dar uma ênfase, mas é uma chamada de atenção, porque as pessoas às vezes dizem: passou, fez tudo isto pode ter essa abordagem pode ter esse efeito
na vítima e na pessoa. Esta questão dos convites persistentes, basta dizer, olha, convido-te para jantar, convido-te para tomar um café, convido-te hoje, amanhã, até tu aceitares. Isto é, ou pode ser, um exemplo objetivo de assédio sexual. Se eu disse claramente que não, ou se eu não verbalizei, mas se demonstrei através de atos que não queria conversa daquela índole. E uma situação que acontece mais que aquilo que era desejável é apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados à promessa de obtenção de emprego, ou melhoria de condições de trabalho, ou estabilidade no emprego ou na carreira, podendo ser isto expresso, dito, verbal, de forma direta, ou de forma insinuada. Olha, vê lá, se não fizeres... E isto são exemplos práticos que eu quis deixar-vos, resultantes daquele guia que eu vos falei, que a Comissão, a CIT, desenvolveu, e que me pareceram exemplos práticos que nos ajudam a perceber melhor, enfim, a concretizar melhor a possibilidade de termos uma situação de assédio sexual ou moral. E nesta nota prática final aqui, dizer que o assédio, já o disse há bocadinho, pode levar a doenças relacionadas com stress, e muitas vezes há um verdadeiro nexo de causalidade, que não é mais do que há uma relação direta entre aquilo a que eu fui vítima e esta doença. E é preciso estar atento, até porque muitas pessoas, quanto às doenças profissionais, as pessoas só olham às artrites, aos problemas, a outros problemas físicos e não mentais, portanto, ou do foro psíquico ou psiquiátrico. Portanto, percebermos que isto pode ter essa consequência. Em jeito, eu gosto, e é sempre em jeito, de síntese, temos que perceber uma coisa: não podemos dramatizar, não podemos generalizar, e temos que perceber que cada caso é um caso e tem que ser visto como tal. Por isso, esta arma, que é uma arma que pode ser positiva para as empresas, que é o procedimento disciplinar, averiguar a veracidade daqueles factos. Nós temos que perceber uma coisa, que nem todas as situações de conflito constituem assédio. Aquilo que existe verdadeiramente a diferença entre conflito laboral e assédio. Pode-se confundir, às vezes pode haver ali, a linha é tão ténue que podemos ser tentados a confundir, mas temos que perceber que há diferença entre conflito laboral e assédio, nomeadamente o moral. E isso tem a ver com a intencionalidade. Mais uma vez, um termo que é muito subjetivo. Isso tem muito a ver com a tal atitude de assédio, que supõe o tal comportamento indesejado. Uma coisa é dizer, olha, não estás a fazer as coisas bem, mas neste contexto porque não nos estamos a entender e não estamos a comunicar como deve ser, numa situação de conflito, até hierárquico, entre colegas, de igual para igual. O assédio é uma coisa diferente do conflito, porque tem em vista este comportamento indesejado, tem em vista afetar e prejudicar a pessoa na sua dignidade, provocar aquele ambiente pesado
de constante humilhação, de desgaste. A pessoa é muito boa, mas começa a duvidar de si própria, a questionar o seu desempenho, e a questionar em última instância o seu profissionalismo. E isto é aquele ambiente que há de aí sim configurar assédio. Muitas vezes é a estratégia utilizada para o agressor se livrar da vítima. E no fundo, resolver uma situação que quer vê-la resolvida por definitivo. Conflito laboral há de ser seguramente diferente, ou há de ter essa diferença em relação ao Bom São João. Adelina, muito obrigada. Portanto, há de ter essa diferença, e é preciso às vezes pensar bem neste tema para percebermos se estamos perante eventualmente num conflito laboral, que até pode ser repetido, mas não pode não configurar esta tal figura do assédio. Temos sempre que perceber que será assédio se, no fundo, as consequências forem estas, na pessoa da vítima. Isto dizendo o quê? Eu vou dar este exemplo porque acho que, recuperando aquilo que o Paulo partilhou, e olhando para isto, não podemos confundir o assédio moral com um conflito laboral pontual. Muitas vezes acontecem por agressões ocasionais. E isto é importante para talvez nos facilitar essa distinção. Não podemos confundir assédio sexual com a aproximação romântica entre colegas, ou, que podem ser hierarquicamente superiores, mas que é livre. É muito importante isto. Ou seja, se eu consenti, se eu aceitei tomar café, se o fiz de livre vontade, isto não é assédio sexual. Sim, eu concordo plenamente, Ana. Se uma situação não é assédio, nem crime, mas é conflito laboral, a empresa deve criar um código de conduta para resolver isto. Portanto, vamos tentar perceber o que é que está aqui a falhar. Será que é aquele trabalhador que se acha o mais velho, que acha que tem poderes sobre os jovens trabalhadores que vêm para o posto de trabalho e podem dizer, olha, hoje fazes isto. Ali pode ser um conflito laboral apenas, às vezes de algum ego excessivo, mas tem que ser resolvido, a entidade empregadora tem que ter procedimentos adequados para afastar estas situações. E usando aqui a forma sistemática e esquemática da Ana, assédio, crime, conflito laboral. Ou seja, nós temos que ter sempre em perspectiva estas três realidades. Assédio temos que resolver, crime podemos ir por essa via, e conflito laboral pode existir, pode parecer menos gravoso, mas pode também ele ser o princípio de uma situação que, se não for resolvida, não for tratada, pode até disputar mais tarde o tal assédio, ou então criar situações de conflito desnecessário. Para ser vítima de assédio, qualquer pessoa. Não vamos estar aqui a dizer que é só
as mulheres ou os homens ou aquelas pessoas que estão hierarquicamente em cargos inferiores, são todos, poderíamos ser vítimas do assédio, seja ele de que natureza for. Uma boa tarde e obrigada, Suzy Marinho. Este agora sim, em jeito aqui mais de conclusão e não me perdurando muito, mas o assédio tem a ver com todas estas questões que já falamos e sobretudo tem a ver com a cultura organizacional que não sanciona os comportamentos intimativos. Eu não me vou focar em mais nenhum porque já fomos falando ao longo desta sessão. Tudo passa por nós estarmos despertos, conscientes e valorizarmos determinados temas e assuntos. E se a organização investir, há de ganhar mais do que perder. Porque reparem, uma empresa que tem maior número de abstencismo por causa das baixas médicas, por causa dos trabalhadores que atingiram o seu pico de stress, atingiram o seu nível de cansaço, isso não vai ser nada benéfico para a empresa. E, portanto, se houver uma cultura da organização em prevenir, combater, dar resposta, isto vai ser bom. E há de ser bom com certeza para a empresa, porque vai ter os seus trabalhadores a trabalharem motivados num contexto saudável e não vai ter que estar sempre a transitar, a transferir, a mudar de equipas, a criar aqui ambientes menos positivos para a própria empresa. Todos os outros são situações importantes, mas se me permitirem, avanço para não me repetir muito e para termos depois tempo. Patrícia, muito boa tarde e bom São João também. Deixando aqui uma nota prática, se possível, para as empresas fazerem e investirem algum tempo na avaliação do risco, para se evitar situações destas, adotar medidas, ou seja, concretizar isto, ou seja, o trabalhador saber que dentro da sua organização há realmente uma preocupação na luta contra esta questão do assédio e que muitas vezes ajuda, no fundo, a minimizar e a evitar estes possíveis conflitos e, sobretudo, a dar apoio às eventuais vítimas de assédio. Por exemplo, isto não é sugestão minha, como já vos disse, mas parece-me bastante interessante, talvez uma dica prática para as empresas, polos de aconselhamento, linhas verdes, dar a informação de uma forma clara, esclarecida, quanto aos procedimentos de denúncia, são formas de ajudar a prevenir. São formas de ajudar a prevenir e a combater o recurso às entidades oficiais, como já falamos, à ACT, à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, aos tribunais. Em última instância, muitas vezes, essa é mesmo a última instância, eu diria que ela pode até ser a primeira instância, não tem que ser a última, atenção, mas o caminho faz-se caminhando, como eu já disse há pouco e repito, e na verdade muitas vezes nós temos que fazer uso destas instituições que nos ajudarão a seguir o melhor caminho. Deixo-vos aqui um caso, e talvez para responder à colega, que eu já não sei se já foi embora ou não, quanto à questão que foi colocada, mas diz aqui, o assédio é proibido e constitui uma contraordenação muito grave, mas a prova, só para te sintetizar, é geral
em geral, é muito difícil de fazer pelos meios normalmente seguidos. Esta prova torna-se mais fácil quando se baseia em conduta discriminatória, porque a lei, como eu disse há bocadinho e repito, e só para vocês perceberem que há decisões judiciais nesse sentido, a lei obriga a que seja a entidade empregadora a fazer prova de que não discriminou. E, por exemplo, neste acórdão que eu vos partilho, concluiu-se que o trabalhador foi vítima de assédio moral baseado em fatores discriminatórios como esvaziamento de funções, isolamento face à restante equipa, restrição do uso do portátil ou de outros equipamentos de trabalho, não atribuição de aumentos salariais anuais, não atribuição do prémio de Natal, por exemplo. E isto está neste acórdão. Portanto, está aqui dito que o trabalhador denunciou situações de discriminação, disse que não foi retirado do seu ambiente, uma série de contextualizou, e o tribunal e a relação do Porto considerou objetivamente que aqui o trabalhador foi vítima de assédio moral por fatores discriminatórios. Deixo-vos ainda, depois para vocês, enfim, poderem aceder, e agora dando aqui lugar ao debate ou a algumas questões que possam porventura existir, deixo-vos aqui alguma informação legal no que diz respeito a este tema, alguns casos de vida e algumas pessoas que sentiram força e o ímpeto de denunciar, e como é que foi esse processo, e há cenários muito variados, não precisamos de pensar que é em estruturas de produção, não, estamos a falar em várias áreas e todas elas podem evidenciar questões de assédio moral ou sexual. Está bem? Deixo-vos aqui para, poderá ser útil até para poderem, no fundo, concretizar melhor isto, e quase mesmo em jeito de concluir, eu tive que colocar, normalmente a vítima não acredita que isto lhe esteja a acontecer. Isto é o primeiro foco, como é uma coisa tão invisível, muitas vezes, que não é vista por outros, e que afeta de maneira tão individual, estou a ler, esta acaba por guardar para si este tipo de acontecimentos, porque pode ser que eu tenha percebido mal, pode ser que não tenha sido exatamente essa a intenção. Quando existem fenómenos em que de repente aparecem mais pessoas a queixarem-se publicamente deste tipo de situações, as pessoas que foram ou estão a ser vítimas normalmente acabam por falar, porque percebem que não são as únicas, que não estão doidas e que aquilo que estão a sentir é perfeitamente normal. Isto foi um assessor técnico da direção da APAV, e aquilo que este estudo, mas existe, eu depois posso partilhar aqui convosco um outro link, que as reações das vítimas de assédio moral são em grande parte marcadas pela passividade. Esperei que a situação não se repetisse. 40%, cerca de 41%, e não fiz nada, 22%. Isto é de 2015, mas eu encontrei também um estudo da Organização Internacional do Trabalho que evidencia que estes dados são transversais a nível mundial. E, portanto, esperando que isto tenha sido de alguma forma útil, pelo menos para esta consciencialização. Isto não se passa só com o outro, pode-se passar com qualquer um de nós. Portanto, dou-vos a palavra agora para me questionarem, se eu estiver à altura de dar alguma resposta, mas se pudermos aqui, daria
essa hipótese. Faz favor. Boa tarde, Paulo. Entretanto, não sei se já saiu. Boa tarde, Orquídea. Muito obrigada. Agora, neste registro de perguntas, estejam à vontade.